Há um equívoco silencioso que atravessa o coração de muita gente. Acreditar que ter fé é apenas repetir mentalmente que tudo vai dar certo. É o erro moderno de confundir fé com pensamento positivo, como se bastasse dizer palavras otimistas para mudar a vida. Mas fé não é isso. Fé não é um exercício de autoafirmação emocional. Fé é um estado de alinhamento interno, quando corpo, mente e emoção respiram no mesmo ritmo da confiança. A fé bíblica, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a substância do que se espera e a evidência do que não se vê. Substância é matéria. É presença invisível, mas real. A fé, portanto, não é uma esperança vazia, mas uma vibração viva que já sente o que ainda não chegou. Quando você crê verdadeiramente, não está tentando convencer o mundo de algo. Está sentindo no corpo a serenidade de quem já entendeu que aquilo que é para ser já começou a ser, mesmo que os olhos ainda não vejam. Epicteto escreveu: "Não é o que acontece que perturba o homem, mas o que ele pensa sobre o que acontece." Essa frase atravessa os séculos porque revela o coração da fé verdadeira. Fé não é negar o que dói, mas reinterpretar o que dói. A pessoa de fé não finge que tudo está bem. Ela escolhe olhar para o caos com outro olhar. A fé não apaga a realidade. Ela transforma o significado dela. Quando você muda o que pensa sobre o que acontece, a vibração do seu corpo também muda, e o que antes era medo começa a se tornar presença. Imagine um oleiro diante de um bloco de argila. Ele ainda não vê o vaso pronto, mas sente com as mãos a forma que virá. Ele molda, toca, observa, ajusta. A fé é esse toque silencioso. É o gesto de quem sente o futuro na textura do agora. O oleiro não precisa ver o vaso final para saber que ele existe. Ele confia nas mãos, na argila e no processo. Assim é a fé. Uma certeza íntima que não grita, mas respira. Talvez hoje você esteja cansado de acreditar e ver nada mudar. Talvez você esteja tentando manter a esperança enquanto tudo parece desabar. Eu sei, a alma humana se cansa de esperar. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Fé não é acreditar que Deus vai agir. É viver como se Ele já tivesse agido. É se mover com a leveza de quem já está sustentado, mesmo que o chão ainda pareça instável. É sentir o alívio antes da resposta. É agradecer antes da bênção. Então, antes de continuar este vídeo, respire fundo. Observe o ritmo do seu corpo. Ele está tenso, esperando, ou está em descanso, confiando? Essa diferença é sutil, mas define o destino da sua vibração. Porque quando você vibra como se já tivesse recebido, o universo entende que você já está pronto para viver aquilo. Fé não é uma esperança no futuro, é uma vibração no presente. Enquanto você ouve estas palavras, perceba: não se trata de forçar uma crença, mas de repousar nela. A fé verdadeira não pede que você finja certeza. Ela convida você a sentir o que é confiar, mesmo sem ter provas. É um ato de rendição interior. Quando o coração se rende, o corpo se acalma. Quando o corpo se acalma, a mente se abre. E quando a mente se abre, a fé se torna vibração viva, o som silencioso de quem já está em paz com o que ainda não chegou. Este é o ponto de partida. A partir de agora, caminhemos juntos por este campo invisível da confiança. Porque talvez o que você chama de esperar em Deus não seja espera, mas resistência. E talvez quando você aprender a vibrar como se já tivesse dado, a vida finalmente comece a se mover a seu favor. Não porque algo mudou fora, mas porque algo despertou dentro. Há um tipo de fé que, sem perceber, deixa de ser confiança e se torna controle. É uma fé ansiosa, que ora e ao mesmo tempo duvida, que pede e logo em seguida tenta forçar o resultado. Muitos acreditam que estão sendo espirituais, quando na verdade estão tentando manipular o tempo da vida. É uma fé que quer funcionar como ferramenta de resultado, não como estado de presença. E esse é o erro invisível. Tentar fazer a fé funcionar é a prova de que ainda não se confia completamente. A fé não é um contrato com o futuro.
é uma entrega ao presente. Quando o coração quer apressar o tempo de Deus, revela a insegurança escondida atrás da oração. O impulso de controlar é a forma disfarçada do medo. E o medo, ainda que silencioso, interrompe o fluxo da confiança. É por isso que muitos vivem exaustos, acreditando que estão exercendo fé, quando na verdade estão apenas tentando garantir que nada saia do seu controle. Sara e Abraão são um exemplo vivo dessa armadilha. Eles receberam uma promessa, mas a demora os fez duvidar. Tentaram antecipar o plano divino e geraram ansiedade. E é isso que acontece quando tentamos empurrar o tempo. Criamos dores que Deus nunca planejou. A fé que busca resultados imediatos é uma fé infantil. A fé que descansa no tempo é uma fé amadurecida. É no silêncio do tempo que a confiança se revela. É quando nada parece acontecer que o verdadeiro ato de fé acontece. Continuar em paz. A pressa é a linguagem de quem ainda teme perder o que deseja. A serenidade é a vibração de quem já entendeu que o que é seu não precisa ser forçado. Porque tudo o que nasce do controle morre na ansiedade, mas tudo o que nasce da confiança floresce no tempo certo. Então, se há algo em sua vida que parece estar demorando, talvez não seja um atraso, talvez seja um convite. O tempo de espera não é o tempo da ausência de Deus, é o tempo em que Deus trabalha em silêncio. Enquanto você tenta fazer acontecer, Ele está moldando em você a capacidade de sustentar o que virá. Fé não é controlar o resultado, é confiar no processo, é saber que o invisível já está em movimento, mesmo quando tudo parece parado. O controle cansa, a fé descansa. E é nesse descanso que o invisível começa, aos poucos, a se manifestar no visível. Há uma ansiedade que veste roupa de fé. Pessoas que oram, meditam, afirmam palavras de confiança, mas por dentro continuam tensas com o coração acelerado e o corpo em alerta. É uma ansiedade disfarçada de espiritualidade, e talvez seja a mais perigosa de todas, porque faz o indivíduo acreditar que está em paz, quando na verdade está apenas repetindo rituais de medo. A mente fala de fé, mas o corpo vibra em desespero. A neurociência explica. Quando o cérebro está em modo de alerta, o sistema límbico, especialmente a amígdala, reage como se o perigo fosse real. Isso significa que o corpo não distingue entre preocupação e oração se ambas forem feitas em estado de tensão. O que vibra no corpo é o que o universo escuta, não o que se pronuncia nos lábios. É por isso que muitas pessoas oram, mas continuam se sentindo vazias, porque o gesto é espiritual, mas a vibração ainda é de medo. A fé não é um ritual mental, é um estado de descanso. Quando o corpo vibra em tensão, é sinal de que a alma ainda não entregou. É como alguém que diz, confio, mas aperta o punho enquanto fala. A fé verdadeira relaxa os ombros, suaviza a respiração e devolve ao coração o ritmo da confiança. Ela transforma o corpo em morada de tranquilidade. Observe a diferença entre estar em postura de espera e estar em presença de descanso. Quem espera vive projetado no futuro, desejando que algo aconteça. Quem descansa vive no presente, sabendo que o essencial já está sendo cuidado. A fé madura não pede sinais para acreditar. Ela vibra como se o invisível já estivesse a caminho. A partir desse entendimento, surge uma prática silenciosa. Antes de pedir, sentir. Antes de orar, respirar. Antes de falar, alinhar o corpo com a serenidade daquilo que já é. A fé começa quando a ansiedade termina, e a ansiedade termina quando o corpo aprende a confiar tanto quanto a mente diz que confia, porque a verdadeira oração não é a que pede, é a que vibra no descanso. Existe um poder silencioso que poucas pessoas percebem, o da coerência entre o que se sente, o que se diz e o que se faz. A fé sem coerência é ruído interno. É como tentar ouvir uma melodia com vários instrumentos desafinados. O corpo diz uma coisa, a mente diz outra, e o coração não sabe a qual ritmo seguir. É por isso que tantos se dizem crentes, mas vivem exaustos, porque afirmam fé com as palavras, mas vibram medo com o corpo. A psicologia comportamental
explica que o cérebro humano busca coerência entre crença e ação. Quando há desalinhamento, o sistema nervoso entra em estresse. Por isso, quem fala de confiança, mas vive em alerta, não está apenas emocionalmente cansado, está biologicamente desconectado da própria fé. A mente tenta sustentar um ideal espiritual, enquanto o corpo ainda vive prisioneiro da insegurança. Essa incoerência consome energia vital, e o que deveria ser paz se transforma em esforço. Crer não é repetir que acredita, é agir e sentir como quem já confia. É alinhar gesto, fala e emoção com aquilo que se espera. Quando há coerência, o corpo se torna instrumento da própria fé. As palavras ganham força, o olhar ganha presença e o gesto ganha verdade. A fé então deixa de ser uma ideia e passa a ser uma vibração contínua, perceptível em cada respiração. A coerência emocional é a ponte entre a intenção e a manifestação. É ela que transforma a crença em realidade tangível. Sem coerência, a fé se perde em contradição. Mas quando o coração, a mente e o corpo se tornam um só movimento, o campo invisível ao redor começa a responder com precisão. É como se o universo apenas esperasse o som harmônico da sua certeza para agir. A partir dessa compreensão, a fé deixa de ser algo que se diz e passa a ser algo que se habita. É um estado, uma frequência, uma música interior afinada com a confiança. Quando há coerência, há descanso. Quando há descanso, há poder. E quando há poder, a fé não precisa de prova, porque já se tornou presença viva dentro de quem crê. Muitos oram todos os dias, mas continuam vibrando em escassez. Repetem palavras de fé, mas carregam no corpo a energia da urgência. A oração se torna, então, uma repetição mental, e não uma vibração emocional de confiança. É como tocar uma melodia sem emoção. O som existe, mas a alma não. O que mantém a fé viva não é o ato de falar, e sim o estado de sentir. Vibrar como se já tivesse dado não é fantasia nem fingimento. É um modo de agradecer antes de ver o resultado. Jesus, antes de multiplicar os pães, não pediu mais. Ele agradeceu. E é nesse gesto que a fé verdadeira se revela. O agradecimento é o sinal de quem já possui, mesmo sem ver. A gratidão é o idioma da abundância. Quando você agradece, a sua vibração comunica ao universo que a bênção já existe. A fé que apenas pede se alimenta da falta. A fé que agradece vibra na plenitude. Essa diferença é sutil, mas profundamente transformadora. Quando você ora pedindo, você fala a partir do vazio. Quando você ora agradecendo, você fala a partir da presença. É isso que muda o campo invisível à sua volta, a vibração do já é. O desafio é que a mente humana está acostumada a buscar garantias. Quer ver para crer, medir para confiar. Mas a fé opera no movimento inverso. Primeiro sente, depois vê. Quando o corpo se acalma e o coração vibra em gratidão, o invisível encontra espaço para se manifestar. A vibração da certeza abre portas que o medo mantém fechadas. Por isso, ore menos como quem suplica e mais como quem celebra. Não com palavras de desespero, mas com a serenidade de quem já recebeu. Porque toda oração que nasce da urgência gera ruído, mas toda oração que nasce da gratidão cria frequência, e é nessa frequência que a fé deixa de ser ideia e se torna realidade. A expectativa vive projetada no futuro. Ela espera, calcula, imagina e, no fundo, teme que algo possa dar errado. Já a certeza interior vive no presente. Ela não precisa prever, porque sente que já é. A expectativa nasce da mente, a certeza nasce da alma. É por isso que a expectativa cansa e a certeza descansa. A expectativa é uma espera ansiosa. A fé é uma vibração tranquila. Jesus disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda." Ele não falava de quantidade, mas de qualidade. O grão é pequeno, mas contém vida. Não é o tamanho da sua fé que importa, é a pureza da sua convicção. A fé verdadeira não precisa ser grande, precisa ser autêntica. É o tipo de fé que, mesmo em silêncio,
mantém o coração firme no agora. A mente humana tende a se mover entre passado e futuro, raramente habitando o presente. Por isso, a prática da fé é também a prática da presença. Quando você está presente, a vibração muda. O corpo respira em outro ritmo e a mente se alinha ao que é real. Fé não é pensar que vai dar certo, é sentir que o que precisa acontecer já começou a acontecer. Há uma técnica simples, mas profunda: respiração e gratidão. Respirar profundamente, sem pressa, é o gesto físico da confiança. A gratidão é o gesto espiritual da certeza. Quando você une esses dois movimentos, o ar que entra e o sentimento de já possuir, algo dentro de você se realinha. O corpo entende, a mente aquieta e o coração vibra. A fé, então, se torna um estado natural, não um esforço mental. Você deixa de esperar o futuro e passa a viver o agora com plenitude. A expectativa diz: um dia será. A fé responde: já é. E é nessa vibração que o impossível começa a se mover, não porque algo mágico aconteceu, mas porque a alma finalmente aprendeu a repousar na certeza. Epicteto dizia: aceite o que vem, haja com o que tem. Nessa frase está contido o paradoxo mais profundo da fé. Fé não é passividade nem espera inerte, é serenidade em meio à ação. A fé ativa não grita, não se desespera e tampouco se acomoda. Ela compreende que o destino se revela no caminhar, não no controle. Quem confia não cruza os braços, age em silêncio, sem pressa, com o coração ancorado na confiança. O estoicismo ensina que há coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. A fé é a arte de distinguir uma da outra. O homem de fé faz o que está ao seu alcance, mas entrega o resultado ao tempo. Ele entende que o papel humano é semear e o papel divino é fazer crescer. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que há forças invisíveis operando mesmo quando nada parece acontecer. Quem confia de verdade age com presença. Não se precipita, mas também não paralisa. Move-se com dignidade, sem precisar provar nada. É o trabalhador que dá o seu melhor e dorme em paz. É a mãe que ora pelos filhos e confia no processo. É o sonhador que planta mesmo em solo árido, porque sabe que a chuva virá. Fé ativa é ação sem ansiedade, movimento sem desespero, firmeza sem tensão. A serenidade não é ausência de movimento, é domínio sobre ele. Quando o corpo e a mente entram em harmonia, o agir se torna expressão de confiança. A vida flui com mais leveza porque não há luta interna. O estoico e o homem de fé se encontram nesse ponto. Ambos sabem que o verdadeiro poder está em agir com calma. Quem vive assim, aprende que o milagre não acontece apenas no resultado, mas no próprio processo de agir em paz. Cada gesto guiado pela confiança é uma semente plantada no terreno do invisível. E cedo ou tarde, tudo o que é plantado com fé floresce, porque a fé é a única força capaz de unir aceitação e ação em um mesmo movimento de amor silencioso. Há um tipo de fé que é barulhenta, performática, cheia de gestos e declarações, mas vazia de descanso. É a fé teatral, aquela que tenta parecer confiante para convencer a si mesma e aos outros. É uma fé que fala muito, mas não sente, que repete frases de poder, mas ainda vibra medo no corpo. A mente está vestida de certeza, mas o coração ainda treme. A fé madura é silenciosa. Ela não precisa provar, porque já se sabe sustentada. Enquanto a fé teatral grita para afirmar controle, a fé verdadeira repousa, porque entende que não há o que controlar. O silêncio da fé não é ausência de palavras, é presença de confiança. É a quietude de quem já compreendeu que o universo não responde à intensidade da voz, e sim à profundidade da vibração. Quando o medo domina, a mente tenta se proteger com aparência de força, mas a alma sente quando o gesto é disfarce. É por isso que muitos parecem confiantes, mas continuam angustiados. O corpo não mente, ele revela o que o coração ainda não entregou. A fé real acontece quando o corpo inteiro repousa em coerência,
quando o olhar, o tom de voz e o ritmo da respiração refletem paz. Imagine um lago. Quando está calmo, ele reflete o céu com perfeição. Quando está agitado, o reflexo se distorce. Assim é o coração humano. Quando está em paz, ele reflete a presença divina com clareza. Quando está inquieto, distorce a imagem da própria fé. O lago não precisa forçar o reflexo, ele apenas se aquieta. E é nesse aquietar que a beleza se revela. Por isso, desconfie da fé que precisa ser vista. A verdadeira fé não precisa de plateia, porque nasce do encontro íntimo entre o humano e o divino. Ela é suave, constante e profunda. É uma vibração silenciosa que sustenta, mesmo quando nada se vê. E é exatamente nesse silêncio que o milagre começa a tomar forma. Muitas vezes o que chamamos de fé é, na verdade, medo disfarçado. O pedido nasce do pavor de perder, não da confiança em receber. É o medo que se ajoelha e tenta parecer devoção. É a mente que ora pedindo proteção, mas vibra em insegurança. Quando o medo é a base da oração, a vibração que se espalha não é de confiança, mas de desespero. E o universo responde não às palavras, e sim à frequência emocional com que elas são ditas. Na Bíblia, Jó afirmou: "O que temo me sobrevém." Essa frase é uma das mais profundas revelações sobre a natureza vibracional da vida. O medo, quando repetido, cria um padrão energético que atrai as mesmas situações que tenta evitar. O corpo, condicionado pelo medo, envia ao cérebro a mensagem constante de ameaça. E o cérebro, em resposta, recria essa realidade, ainda que de forma inconsciente. O que vibra dentro é o que se manifesta fora. Por isso, a fé não pode nascer do pavor, mas da serenidade. Reprogramar a mente é aprender a orar de outro modo, não para pedir por alívio, mas para vibrar em gratidão. A oração madura não implora, confia. Ela reconhece o medo, mas não o alimenta. E em vez de fugir dele, o transforma em entrega. A fé não é a ausência de medo, é a escolha de não ser guiado por ele. O corpo tem sabedoria própria. Ele sente o medo antes que a mente o compreenda. E é por isso que o caminho da verdadeira fé começa na observação. Quando você nota o medo sem julgá-lo, ele perde força. Quando respira em meio à tensão, o corpo aprende a confiar. E pouco a pouco, o medo se dissolve, dando espaço à vibração da segurança interior. A oração feita em serenidade é um ato de poder silencioso. É o gesto de quem reconhece a própria vulnerabilidade, mas escolhe repousar no cuidado divino. O medo diz: "E se não der certo?" A fé responde: "Mesmo assim, estou em paz." Essa é a diferença entre orar com desespero e orar com confiança. O medo gera ruído, a fé gera harmonia. E é nessa harmonia que o invisível se torna favorável. A fé não pede que você ignore o que sente. Ela não exige que o coração se cale diante do sofrimento. A fé não é o contrário da dor. É a sua tradução mais profunda. É o ato de pegar a dor nas mãos e transformá-la em propósito. A dor, quando negada, apodrece. Quando acolhida, ensina. E é nesse espaço, entre o que dói e o que se aceita, que a fé encontra morada. Jesus, no jardim do Getsêmani, suou sangue. Sentiu medo, angústia, solidão. Mas, mesmo assim, escolheu confiar. Ele não fugiu da emoção humana. Ele a atravessou. Esse é o segredo da fé madura. Não eliminar o medo, mas reorganizá-lo dentro de um sentido maior. A fé é a coragem de continuar mesmo quando a alma treme. É dizer sim ao caminho, mesmo sem entender o trajeto. Quando espiritualizamos a fuga, perdemos o poder da transformação. Fingir que a dor não existe não é fé, é auto-engano. A verdadeira fé olha para a ferida com amor. Dá nome ao medo, reconhece a tristeza e depois os entrega. Porque tudo o que é acolhido com consciência se transforma. O que é negado se repete. Fé é permitir que a luz entre nas sombras e as reorganize em sabedoria. Há um momento em que o sofrimento deixa de ser castigo e se torna mestre. Nesse instante, algo em você desperta.
a compreensão de que a dor não veio para te destruir, mas para te refinar. É no calor da prova que o ouro se purifica, e a fé é esse fogo silencioso que queima o desespero e acende a esperança. Então, quando a dor vier, e ela virá, não negue, respire, reconheça e depois entregue. Porque a fé não é o grito que tenta fugir, mas o sussurro que diz: mesmo com lágrimas eu sigo. Essa entrega não é fraqueza, é a força mais nobre que existe, a de permanecer confiante, mesmo quando o coração sangra. Antes que a razão formule um pensamento, o corpo já respondeu. A neurociência mostra que o sistema límbico, o centro emocional, reage em frações de segundo, muito antes que a mente racional compreenda o que está acontecendo. Isso significa que o corpo vibra antes da mente entender. É por isso que a fé não nasce do raciocínio, mas da sensação. É uma linguagem que o corpo fala primeiro e que a mente aprende depois. Vibrar como se já tivesse dado é ensinar o corpo a sentir o estado da confiança antes que a mente tenha provas. É se permitir experimentar fisicamente a serenidade de quem já possui o que pede. A mente duvida, mas o corpo pode ser treinado a confiar. E quando o corpo confia, o coração o acompanha. A fé começa como vibração no peito, como um calor leve que se espalha silenciosamente, dissolvendo a tensão e abrindo espaço para a certeza interior. Davi, antes de enfrentar Golias, já se via vitorioso. Não por arrogância, mas por convicção. Ele não esperou vencer para sentir-se forte. Ele sentiu-se forte e então venceu. Esse é o segredo vibracional da fé. Você não age porque tem certeza do resultado. Você age porque vibra como quem já o alcançou. A vitória acontece dentro e depois se manifesta fora. Quando você vive em constante vigilância emocional, o corpo aprende a temer. Quando vive em confiança, o corpo aprende a fluir. Ele se torna mais leve, a respiração se aprofunda, o olhar se suaviza. E é dessa vibração que nascem as oportunidades, as sincronicidades, os encontros certos. O corpo em paz se torna um ímã silencioso para o bem. Por isso, cultivar fé é também educar o corpo. Ensinar-lhe o ritmo da calma, o tom da serenidade, o gesto da gratidão. É acordar pela manhã e respirar como quem já recebeu. O corpo compreende vibrações melhor do que palavras. Quando ele se alinha ao estado da confiança, a mente se aquieta. E quando a mente se aquieta, a vida começa a refletir a vibração da fé. Há quem diga: se Deus quiser me mostrar, eu creio. Mas essa frase inverte a ordem espiritual da confiança. A fé não nasce do sinal. O sinal nasce da fé. É a crença que antecede a evidência, não o contrário. Quando você exige prova antes de acreditar, está dizendo ao universo que duvida. E a dúvida, por mais sutil que pareça, bloqueia o fluxo do invisível. A fé é causa, não efeito. Ela é a semente invisível que antecede o fruto. Ninguém vê o que está acontecendo debaixo da terra, mas o agricultor planta mesmo assim. Ele confia no tempo, na chuva, na vida. Assim também é o caminho espiritual. Você planta atos de fé antes de ver os resultados. O milagre começa quando o coração acredita sem precisar de garantias. Buscar sinais antes de crer é como esperar calor antes de acender o fogo. O universo responde à vibração do que você já sente, não ao que você ainda exige ver. É por isso que Jesus dizia: bem-aventurados os que não viram e creram, porque a verdadeira fé é um gesto de maturidade espiritual. Ela não pede evidências, ela as cria. Os sinais sempre seguem os que creem. Eles não são convites para acreditar, são confirmações do que já está em movimento. Quando você confia, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Pessoas surgem, portas se abrem, caminhos se desenham. Mas tudo isso é consequência, não ponto de partida. A fé precisa vir primeiro, silenciosa, firme e despretensiosa. Quem vive em busca de sinais permanece eternamente na dúvida. Quem crê primeiro encontra paz, mesmo sem ver. Porque a fé verdadeira é o olhar que enxerga o invisível.
e o coração que descansa no incerto. E quando você aprende a descansar sem cobrar provas, o invisível finalmente se manifesta, não para te convencer, mas para confirmar o que já existia dentro de você. Há momentos em que a vida parece nos arrancar tudo: segurança, status, certezas, planos. É nesse ponto de esvaziamento que a verdadeira fé se revela. A fé não se mede quando tudo está bem, mas quando não há nada em que se apoiar. Quando o chão desaparece, o coração aprende a confiar no invisível. E, curiosamente, é nesse instante que o campo ao redor começa a mudar. Houve um homem que perdeu tudo: empresa, amigos, estrutura. Por meses, tentou controlar, reerguer, implorar. Quanto mais lutava, mais o caos se ampliava. Até o dia em que, cansado, decidiu entregar. Não desistir, entregar. Ele parou de suplicar e começou a agradecer. Agradeceu pela chance de recomeçar, pela vida que ainda pulsava, pela oportunidade de aprender. E foi nesse silêncio de gratidão que algo se moveu. Pouco tempo depois, contratos voltaram, pessoas o procuraram, caminhos se abriram. Não por mágica, mas porque sua vibração mudou. A psicologia explica esse fenômeno. Quando o estado emocional muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, o comportamento muda. A pessoa deixa de agir por medo e passa a agir com clareza. E essa mudança interna reorganiza o mundo externo. O que chamamos de campo invisível é, muitas vezes, a rede de respostas que o universo dá à nova vibração da mente. A entrega é um gesto de poder. Não é fraqueza, é maturidade espiritual. É a alma dizendo: eu fiz o que podia, agora deixo o tempo agir. E nesse espaço entre o esforço e o abandono, o invisível encontra passagem. Porque o excesso de controle cria ruído, e o ruído impede o movimento. Quando o coração se entrega, o campo se limpa. E quando o campo se limpa, o milagre encontra caminho. O homem que aprendeu a agradecer antes de ver o resultado não foi recompensado por mérito, mas por sintonia. O universo responde à frequência da confiança. A entrega muda tudo porque transforma o centro de onde você vibra. E quando o centro está em paz, tudo ao redor se alinha. A fé é esse estado de harmonia que, em silêncio, recria o mundo. Há um gesto simples, mas profundamente transformador: acordar pela manhã e agradecer como se o que você deseja já tivesse sido atendido. Não por ilusão, mas por sintonia. Quando o corpo agradece, ele comunica ao universo uma mensagem silenciosa: eu já recebi. E essa vibração de gratidão antecede o resultado visível. A fé não se sustenta na espera, mas na certeza silenciosa de que o essencial já começou a acontecer. A fé corporal é uma prática esquecida. Realinhar respiração, tom de voz e postura ao estado de confiança. Falar mais baixo, respirar mais fundo, olhar com calma. Esses são gestos de quem já possui o que busca. O corpo se torna uma oração viva, porque a fé não é apenas pensamento, é presença. Quando você se comporta como quem já tem, o campo ao redor entende e responde a essa vibração. Há um versículo que resume esse estado: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Essa confiança não é passiva, é viva. É a entrega ativa de quem faz o que pode, mas não tenta controlar o que escapa ao alcance. É uma fé que se move, mas que também repousa. Que trabalha, mas não se desespera. A prática começa no invisível, mas se manifesta no cotidiano. Você desperta, sente a respiração, agradece por aquilo que ainda não chegou e se levanta com dignidade. O gesto de abrir uma janela, de arrumar a cama, de sorrir ao espelho, tudo pode se tornar símbolo dessa vibração. A cada ato, o corpo aprende a confiar mais. E aos poucos, o que era exercício se transforma em estado natural de ser. Quando o corpo vibra em gratidão, a mente se harmoniza e a fé deixa de ser busca e se torna morada. Vibrar como se já tivesse dado é viver a certeza antes da confirmação.
É caminhar com leveza, sem pressa, sabendo que tudo o que é seu já começou a se aproximar. Porque a fé, quando se torna hábito corporal, não precisa de esforço. Ela se transforma em presença contínua. A fé verdadeira não é expectativa ansiosa, é tranquilidade atuante. Ela não espera com pressa, nem pede com desespero. A fé é o repouso do coração em meio à incerteza. É o estado silencioso de quem já entendeu que o resultado não precisa chegar para que a paz comece. Vibrar como se já tivesse dado é internalizar a vitória antes de vê-la. É o gesto invisível de José no cárcere, que manteve postura de governo mesmo atrás das grades. Ele não esperou o trono para se comportar como rei. A vibração da realeza já vivia dentro dele. Sêneca escreveu: "A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade." Essa frase é mais do que filosofia, é um espelho da fé em ação. Porque a fé, quando é verdadeira, prepara o coração antes que a vida exija coragem. É a preparação silenciosa que transforma o acaso em milagre. A pessoa de fé não fica parada esperando o favor divino. Ela se torna o próprio terreno fértil onde o favor floresce. A fé é o som do descanso interior. Quando a mente se aquieta e o corpo se entrega, a vibração se eleva. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Esse é o convite mais alto da espiritualidade: silenciar a exigência e permitir que a confiança fale. A fé não é o grito que pede, é o suspiro que confia. Vibrar como se já tivesse dado é, em essência, escolher viver com a serenidade de quem já entendeu que tudo coopera, mesmo o que ainda dói. É aceitar o ritmo da vida sem resistência. É caminhar com calma, agir com propósito e agradecer com presença. É viver em harmonia com o que é, enquanto o que será se constrói no invisível. E se o som da fé for, no fundo, o som do descanso? Se a vibração que transforma o mundo for a de um coração que finalmente parou de lutar contra o tempo? Talvez a verdadeira fé seja isso: a respiração tranquila de quem já sabe que tudo está no lugar. Porque a fé não é acreditar que vai dar certo, é vibrar como se já tivesse dado.